Olá, educando, educanda. Essa é a nossa aula da unidade 3, nossa videoaula da unidade 3. Espaços e ferramentas que constroem a participação na gestão da escola. Por quê? Porque na unidade 3 nós estamos refletindo sobre gestão participativa. Logo, gestão participativa nos remete, à reflexão de mecanismos de participação, Sou professora Maria Leoneide, Então, assim, quais os mecanismos de participação na escola do campo, Na gestão da escola do campo. Então, aqui, passando mais adiante, deixa eu ver aqui se passou 2 vezes. A participação em qualquer processo democrático, ela acontece por caminhos, Os caminhos devem ser construídos, E essa participação acontece, no próprio ato de caminhar, Caminhando que a participação acontece, é caminhando que se faz o caminho, É fundamental que a direção, a gestão da escola do campo, ela organize, possa mediar ações, de encontrar meios para que essa participação seja efetiva, que essa participação aconteça. Essa participação da comunidade escolar, dos pais, da família, dos próprios educandos, Então, é um dos desafios para a direção, para a gestão da escola do campo, Como chegar nos sujeitos campesinos, como conversar, como organizar momentos que essas pessoas possam participar e possam construir uma gestão participativa, É o que a gente vem lendo nessa nossa unidade 3. Então, assim, passando aqui um pouquinho, é importante que a direção propicie ações, Ela faça essa mediação, procure meios de que a família, os educandos, a comunidade em geral possam participar das questões da escola, E assim, ela propicia ações objetivando encontrar os meios necessários para implantar um processo de participação efetiva, sem esperar que as mudanças ocorram aleatoriamente, porque o desenvolvimento do processo democrático pressupõe sua construção no cotidiano escolar, tendo como cerne a reflexão contínua dos obstáculos, e das potencialidades apresentadas. Colares 2003. Então, assim, é importante que a gestão faça essa mediação, procure meios para que ocorra essa participação na gestão, para que ocorra essa participação na gestão e que essas pessoas saibam participar, saibam por que estão ali participando, dando opinião, E que elas saibam também que sua opinião valeu, ou se a sua opinião não será muito levado em conta, em determinadas situações, porque no cotidiano da escola do campo acontecem, diversas situações complexas que é preciso ser resolvidas, É preciso serem resolvidas de forma coletiva, muitas vezes com a presença da família. Então, a família precisa saber, o que está acontecendo, o que se pode fazer, tá bom? Porque alguns papéis são apenas da direção, do coordenador, do diretor, do secretário escolar, dos conselhos, tá bom? Então, assim, passando mais adiante, falando aqui em conselhos, os conselhos da escola, falando aqui na escola do campo,
são espaços de participação, né? Conselhos e espaços de gestão na escola. O conselho é um espaço, né, que pode ocorrer a participação, né? E o que são os conselhos escolares? São órgãos colegiados, né, compostos por representantes das comunidades escolar e local, né? Acontecem o quê? Indicações, reuniões ou até mesmo votação para montar esses conselhos. Muitas vezes esses conselhos são organizados por indicação mesmo da Secretaria de Educação, né? Então, são casos específicos, depende de cada escola, né? De cada escola do campo. Então, o objetivo desses conselhos escolares é o quê? Deliberar sobre questões político-pedagógicas. Esses conselhos escolares, eles devem estar por dentro, né, de questões financeiras, de programas, né, de, por exemplo, compras que a escola realizou, né, se foi importante, por que que comprou tal material, para que aquele material vai ser utilizado, né? É importante também o conselho estar por dentro dessas questões, né? Ó, deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras, né? Prestando atenção aqui no âmbito da escola, no caso aqui da escola do campo. E aí, é também objetivo dos conselhos, desses conselhos escolares, analisar as ações que estão sendo ali realizadas, né? E analisando tais ações, né, empreender os meios, né, a utilizar para o cumprimento das finalidades da escola. É como eu falei, é tipo como se fosse uma fiscalização, né, como está sendo aplicado, falando aqui na questão financeira, como está sendo aplicado, né, o dinheiro em tal, podemos dizer aqui, qual material, se esse material está sendo necessário no momento, né, está sendo imprescindível no momento. É papel também do conselho escolar, né, averiguar tudo direitinho, os contratos, né, por exemplo. Outra coisa, passando aqui mais adiante, né? Os conselhos escolares, eles surgem para quê? Surge para fiscalizar, como eu já falei, e vai servir para evitar que ocorra corrupção na escola, tá certo? Vai evitar que ocorra corrupção, que o dinheiro seja bem empregado, se está sendo empregado em algum objeto escolar, em algum material, como está sendo empregado, o que está sendo gasto, como está sendo feito, né? Então, tem essa questão também. Então, assim, nas décadas, né, de 1970 e 1980, como nós já vimos desde a unidade 1, os movimentos sociais, eles se levantaram para reivindicar espaços de controle social das políticas públicas, né? Nós já sabemos que a educação está ligada a essa luta, a essas lutas dos movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980. Quando falamos em gestão da escola do campo, significa também, né, que na década de 1980, com a CF 88, com a LDB, são legislações que fundamentam a gestão escolar democrática, a gestão participativa, né? Então, conselho escolar é um desses espaços para fazer essa gestão democrática acontecer, tá bom? Para fazer essa gestão participativa. É um meio
para que isso ocorra, tá bom? Passando aqui mais adiante, é um meio de fiscalizar as próprias políticas públicas que estão chegando na escola do campo, por exemplo. Ainda sobre conselho escolar, ele atua, né, um conselho escolar atuante, porque, falando aqui em conselho escolar atuante, porque a escola do campo, a escola pública, né, ela necessita ter o conselho escolar, mas que ele seja atuante, não é isso? Um conselho escolar atuante expressa o desenvolvimento de uma cultura democrática e participativa. Sua função é estimular de forma contínua a realização de avaliações, tá bom? Então, é também objetivo do conselho escolar avaliar o projeto político-pedagógico, avaliar, né, a sua ressignificação, por exemplo, a sua reelaboração, avaliar o que está no projeto pedagógico, o plano que está lá, se isso está sendo desenvolvido, por exemplo, as metas, objetivos. Pode ser também um dos objetivos do conselho escolar atuante, tá bom? E assim, o conselho escolar atuante que observa o PPP, o projeto político pedagógico, observa se ele está sendo colocado em prática, né? Quais ações do PPP, objetivos, metas estão sendo colocadas em práticas, né? E ao observar como estão sendo colocadas em práticas, né? O conselho escolar, ele pode buscar estratégias para contribuir cada vez mais que o projeto político-pedagógico se efetive na escola do campo, se efetive naquele espaço de tempo que ele foi pensado. Se o projeto político-pedagógico foi pensado para um ano, por exemplo, é papel também do conselho escolar atuante observar essas questões, essas metas, quais metas foram alcançadas, o que está dando certo, o que não está dando, né? Também se reunir e buscar estratégias de forma que contribua, né, para que esse PPP se desenvolva, né, na escola e contribua para a comunidade escolar como um todo. Também é tarefa do conselho escolar participar da elaboração do projeto político-pedagógico, por isso o conselho escolar deve conhecer a fundo o PPP da escola, né, o projeto político-pedagógico, deve acompanhar a sua execução, acabei de falar, né, e é papel também do conselho escolar fazer esse diálogo entre a escola do campo e os sujeitos campesinos, a comunidade em que a escola está inserida. Buscando o quê? Né, o conselho escolar deve estar de maneira geral junto à comunidade para participar dos debates e participar da elaboração das propostas educativas, né? É papel também do conselho escolar fazer essa busca, né? Fazer com que a comunidade participe da escola, das questões da escola, das reuniões, né? Então, é um desafio, né? São desafios que são colocados, né? Aí também relacionado a essa questão. Então, assim, a equipe gestão da escola, né, os docentes e funcionários buscam sempre manter um bom relacionamento com os pais. Isso é importante, né, para o bom funcionamento de qualquer escola, né, de escola pública, da escola do campo. Pesquisas têm revelado, né, pesquisas acadêmicas têm revelado os motivos pelos quais as famílias, os pais, colocam seus filhos nas escolas. E um dos principais motivos é a questão do bom
como é que podemos dizer assim, da boa relação entre professor e aluno, relação interpessoal entre professores e alunos, né? Quando os pais, a família observa que aquela escola acolheu a criança na sua especificidade, aí a família, os pais, né, responsáveis da criança, do educando, o próprio educando adulto, falando aqui em educação de jovens e adultos, quando acontece isso, né, quando é bem acolhido na escola, é um motivo para continuar, né, naquela escola, cada vez mais, né? Então, assim, todas as vezes que são convidados, seja para um evento de confraternização ou para uma palestra, né, de algum tema relevante, quando a família é convidada, né, por exemplo, a importância da família na escola é importante destacar, é importante sempre tentar buscar. Sabemos que é desafiador, né, é importante também compreender os tempos do campo, né, das famílias campesinas, para organizar esses momentos, essas reuniões, né? Então, assim, a importância da família na escola, né? Reunião para a escolha dos representantes dos alunos e dos pais, né? Para fazerem parte do conselho escolar, para a entrega de boletins também, né? Toda essa questão aqui são o quê? São espaços e formas de participação, né, que vai fazer a gestão democrática, né, a gestão participativa. Então, assim, segundo o Libânio, né, na gestão participativa, a comunidade faz parte das decisões. Acontece que para a comunidade campesina fazer parte das decisões da escola do campo, ela precisa compreender o que está acontecendo ali. O que é isso? Por que eu vou participar? Como eu vou participar? O que eu vou dizer é relevante? Então, exige também esclarecimentos, tá bom? Quando falamos em gestão participativa, até para participar, os sujeitos campesinos têm que saber se a sua opinião é importante, se a sua presença é importante, como a família pode participar, como a comunidade pode participar na escola. Então, são desafios colocados para a gestão da escola, né? Então, assim, na gestão participativa, a comunidade faz parte das decisões dentro da instituição escolar, lembrando sempre que não faz uma gestão democrática sem a participativa. Então, segundo o Libânio, a escola é o lugar de aprender. É o lugar de aprender a desenvolver capacidades intelectuais, além das capacidades intelectuais, as sociais, afetivas, éticas, por meio de canais de participação. E assim, né, deixa de ser um lugar separado da realidade do aluno e passa, né, a conquistar o status de uma comunidade educativa que interage com a sociedade. Passando aqui mais adiante, ainda sobre gestão participativa, sobre como a comunidade pode participar dos assuntos da escola do campo, uma das preocupações que são colocadas quando falamos em gestão participativa está a questão da qualidade da educação. Por quê? As lutas já foram bastantes e ainda continuam para que ocorra a inclusão na escola, ou seja, que ninguém fique de fora da escola, que ninguém fique sem escola, que todo mundo esteja inserido
na escola. Todas as crianças, a própria educação de jovens e adultos, né? É uma forma de inclusão escolar. Então, acontecendo essa inclusão, todas as pessoas, todos os educandos, tendo esse espaço na escola, os debates atuais estão em prol de quê? De uma qualidade da educação. Ok, a turma está lá, todas as crianças estão na escola. Nós sabemos que ainda existem, né, crianças que estão fora da escola, mas isso tem melhorado, né? Então, os debates atuais são em prol de quê? Da qualidade da educação. Justamente buscar que a comunidade campesina participe das questões da escola, do campo, tem relação com essa qualidade da educação. Porque é melhorar cada vez mais a educação. E isso exige o quê? Planejamento, PPP, Projeto Político Pedagógico. Exige metas, acompanhar o PNE, o Plano Nacional da Educação, por exemplo, os documentos nacionais, tentar seguir os objetivos que foram postos, né? Tudo isso tem a ver com a qualidade da educação, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, tem a ver com currículos, com metodologias, né? Metodologias, propostas pedagógicas. Então, assim, a qualidade da educação é de interesse tanto da equipe escolar, tanto dos profissionais da educação, como dos pais. E por isso faz-se necessária uma relação mais próxima entre a escola e as famílias. É uma complexidade ainda, é um desafio fazer a gestão democrática participativa, fazer a gestão participativa para o gestor, para os gestores, né? Ainda é um grande desafio, tanto nas escolas públicas do campo, como nas outras escolas públicas, né? No meio urbano, por exemplo. Então, assim, quando o gestor e sua equipe perguntam, registram, divulgam, né, as necessidades e aspirações da comunidade escolar, isso tem a ver com aquela nossa aula que nós falamos das fases de elaboração do PPP. Isso tem a ver com diagnóstico, né? Diagnóstico que tem a ver com pesquisar as especificidades das famílias, das crianças, né? Então, quando isso acontece, quando pergunta, quando registra, né, quando divulgam as necessidades da comunidade escolar, há uma maior possibilidade de se atingir o principal objetivo da educação. Qual é o principal objetivo da educação? Formar cidadãos não apenas com conteúdos teóricos, principalmente na escola do campo, principalmente na educação do campo, que tem o objetivo de formar o sujeito de uma maneira integral, que tem a ver, né, com uma educação problematizadora, que não é só conteúdo, né, conteúdo teórico, mas também conteúdos críticos, né, que formam esse sujeito de maneiras críticas, de maneira crítica, né, que esse sujeito conheça a sua realidade, participe da sociedade, das questões da sociedade, né, e tenha a capacidade de fazer escolhas conscientes. Para isso, esse sujeito tem que conhecer as leis, as políticas públicas, para fazer suas escolhas conscientes. Conhecer, debater, se reunir, conversar, ouvir o outro, respeitar as opiniões contrárias, tudo isso faz parte, né, da qualidade da educação e do objetivo da educação. Passando aqui mais adiante, ainda sobre gestão democrática, né, você já leu bastante, né, já coloquei vários textos para a gente compreender muito, né, sobre essa questão da importância da gestão democrática,
como ela se caracteriza. Geralmente, a gestão democrática, ela se caracteriza pela colaboração de todos. Não é só o diretor que faz a gestão da escola, mas todos os profissionais, a comunidade, né? E quando isso acontece, ocorre o quê? A gestão participativa, quando os gestores procuram meios, mobilizam a comunidade para participar e cria o que? Meios de participação, que são as reuniões, os conselhos, não é isso? Então, assim, a democratização da gestão e a educação com qualidade social implicam a garantia do direito à educação a todos, por meio de políticas, programas e ações articulados para a melhoria dos processos de organização e gestão dos sistemas e das escolas, privilegiando a construção da qualidade social inerente ao processo educativo. Então, até aqui nós compreendemos que gestão democrática da escola do campo tem a ver com gestão participativa, que é a escola abrindo espaços de participação para que a comunidade campesina participe. E também tem a ver com uma busca cada vez maior pela qualidade da educação, tá bom? Passando aqui mais adiante, falando ainda sobre gestão democrática e participativa na escola, ela é respaldada pelo diálogo, lembra? Dialogicidade também, né? Uma das categorias que são colocadas pelo Paulo Freire, por exemplo, né? Tão importante que é. Então, assim, falou em gestão participativa, lembrou de diálogo, dialogicidade, porque dialogando sempre é possível encontrar meios, caminhos para resolver conflitos, para resolver situações, né, complexas que geralmente surgem, né, nas escolas. Então, assim, na gestão democrática, escola e comunidade estarão sempre unidas. É interessante que esteja unido, né? A escola e a comunidade, tá bom? Passando aqui mais adiante, é importante buscar essa participação da família na escola, isso é fundamental, né? Para que ocorra o bom andamento do processo de aprendizagem dos discentes, dos educandos, né? E o que significa participação, né? Participação efetiva. Ela significa a atuação dos profissionais da educação, dos alunos e pais, na gestão da escola, como eu já falei aqui. Eu não vou repetir, passando aqui mais adiante. Libânio fala ainda, né, que a gestão participativa é a forma de exercício democrático de gestão e um direito do cidadão. É um direito do cidadão e o cidadão precisa saber disso, que essa participação na escola é um direito, né? O pai, a mãe, a comunidade, os sujeitos campesinos têm o direito de saber o que está acontecendo, têm o direito de acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do seu filho, da sua filha. Então, quando a família é provedora, responsável pelo educando, né, conhece o que está ocorrendo na escola, as questões da escola, as situações que estão acontecendo na escola, né? Então, assim, contribui, né? Quando a família contribui para a tomada de decisões, né? Ela permite que a criança também participe cada vez mais das atividades escolares. Então, tão importante é fazer essa questão, tentar trazer a família para participar, né, junto às questões da escola.
Luque, né, é uma autora que a gente vem estudando, ela coloca que a gestão participativa também é uma ação mediada por pessoas, né, que discutem e tentam entrar em consensos específicos dentro das problemáticas envolvidas, não é isso? Então aqui nós refletimos um pouco sobre gestão democrática e gestão participativa. Gestão democrática, democracia, né, de certa forma está ligada à gestão participativa. Boas leituras, recomendo as leituras dos textos, né, para te ajudar nas atividades do Fórum Avaliativo. Tchau, boas leituras. Qualquer dúvida, poste no fórum, né, tira dúvidas, tá bom?